Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos aqui a provável escalação do time que vai enfrentar o Deportivo Táchira, com muitos desfalques. O total aqui são 5, né? Mas se contar com o Matiasina e o Pedro, são 7 desfalques diante do Deportivo Táchira, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, ESPN Brasil, SBT Esporte e Sport TV. Links vão estar na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo. Camaleão. Tanta bloco do Coruja ali que eu tô um detox nesse momento. São boas referências também. Eu briguei com o Elton, mas agora eu tô tentando fazer as pazes com o Pedro Henrique Torres. Tava zoando o meu sotaque. Será? Pedro Henrique Torres, as informações do Flamengo, por favor. Será que ele viu? Não tá fácil, hein, Pedro? Pois é, pessoal. Não tá fácil a situação, não. Tudo bem? Um abraço aí pro Bruno. Abraço aí também para Donk, para o Donan, que tá por aí. E, claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadieres, hein? Mas deixa pra lá, é outro adversário. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores, na Venezuela. Situação complicada até de logística, demorou para encontrar um voo direto, uma companhia que voasse direto lá para San Cristóbal, na Venezuela, onde vai ser o local da partida. Foi muito complicado, então já embarca por agora, já vai para Manaus, onde a aeronave para reabastecer, e aí logo em seguida segue para San Cristóbal, local da partida. Não vai ter nenhuma atividade, o Flamengo já fez tudo por aqui. E aí não são boas as notícias para a torcida e para o técnico Felipe Luiz. Vão ser 5 desfalques para esse jogo. O Plata sentiu fadiga, estava com um problema ali de fadiga depois da data FIFA e agora também está com problemas assim, sentiu febre, enfim, depois desses últimos dias aí, e vai ficar fora, foi cortado da viagem, fica no Rio de Janeiro se recuperando. O Wesley também sentiu cansaço ali, né, depois da data FIFA, desgaste, também é mais um que foi reavaliado e não tem condições de jogo, fica no Rio de Janeiro. Além disso, o trio, o Gerson, ainda com aquelas dores, se recuperando, que tiraram da estreia do brasileiro também, do segundo jogo da seleção brasileira na data FIFA contra a Argentina, fica no Rio. O Danilo, já há algum tempo já afastado, aquela lesão que ele teve, muscular, e o Arrascaeta também, lesão muscular na data FIFA. Então esses 3 permanecem no Rio de Janeiro em tratamento para a sequência da temporada. Tem jogo contra o Vitória no fim de semana e depois, aí sim, o Flamengo segue o barco para a próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Ele vai tentar tocar a bola. De casa, a gente vai ver o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que então, tá fora também. Parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Felipe Luiz, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, tá fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também tá fora, não viaja com a delegação.
Danilo tá fora também, Arrascaeta tá fora também, para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é O delicado, Gerson né? não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito. E as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. Foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Venê, eu machuquei o joelho do Venê. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. O Danilo, ele chegou ao Flamengo e ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, aparece logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Felipe Luiz ele vai escalar esse time. E aí chegou o momento, assim, eu vou dar minha opinião, chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que Felipe Luiz vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Só lembrando aqui, né, do desfalque do Flamengo e a provável escalação. Vemos hoje o Flamengo se posicionou, no caso ontem, né, o Flamengo se posicionou em relação ao Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco da Gama, né, o Pedrinho tá deixando isso bem claro, tá fazendo de tudo pra ser torcida única lá, já que eles querem mandar o jogo em São Januário. O próprio boletim da BEP, né, emitiu um comunicado falando que só pode liberar o jogo no São Januário se for torcida única. O Flamengo também emitiu uma nota ontem mesmo, falando que é contra essa questão de torcida única, só a favor se for em Januário se liberar a torcida do Flamengo, tá bom? Tá essa quebra de braços nos bastidores, tá essa confusão. O Vasco tá no direito dele jogar em casa, mas sem a torcida do Flamengo, na minha opinião, é sacanagem, tá bom? Mas a gente sabe do perigo, né, já morreu o torcedor do Flamengo lá no último jogo, o qual o Flamengo ganhou por 1-0, e tem toda essa confusão nos bastidores, tá bom? Mas ainda vai rolar muita coisa até o jogo do Flamengo e Vasco, vai rolar muita coisa nos bastidores, tá certo? Mas coloca aí a opinião de vocês, se vocês são a favor ou contra o jogo sem Januário com torcida única. Lembrando, se for torcida única, o Flamengo tem que fazer da mesma forma quando for no Maracanã, 100% torcida do Flamengo. Temos aqui os desfalques, né, da partida, ao todo juntando o Pedro e o próprio Matiasina também está em recuperação. São um total 7 desfalques diante do Deportivo Táchira.
Temos aqui o Wesley, desgaste físico, por isso Felipe Luiz poupou o jogador. Lembrando que a prioridade do Flamengo é Brasileirão. Gonzalo Plata também fadiga, o qual o cara arrebentou nas eliminatórias. Agora, nesses 2 jogos da Colômbia foi muito bem, foi até comparado com o Mbappé, né? Pela questão do drible, questão da velocidade, não só aparência física, mas também o drible e velocidade. Ele jogou pra caramba, o Gonzalo Plata, os 90 minutos das 2 partidas. Por isso foi diagnosticado, né, com fadiga generalizada, faringite e febre. Tá fora da partida. Gerson, recuperação da lesão, também data FIFA, né? Também seleção brasileira. Danilo, recuperação também de lesão. Pedro já tá treinando com a equipe e já vai ser liberado agora. Eu creio que vai estrear agora no Brasileiro, final de semana. Já que treinou a semana toda agora com o Flamengo, né? Inclusive ontem também, antes do Flamengo embarcar. E tem tudo pra estrear agora no Brasileirão, tá bom? Notícia muito boa. Veio 3 meses antes, né? A previsão era 9 meses, veio 7 meses, acho que 6 meses um pouquinho, quase 7 meses. Temos o Arrascaeta, que também está tratando da recuperação da lesão. E o Matiazinha, que também está bem pertinho de fazer a transição da academia, da parte de recondicionamento muscular para a questão do grupo. Tá bom? Tá bem pertinho também o Matiazinha de se integrar ao elenco. Mas esses são os 7 desfalques para a partida do Deportivo Táchira. Também temos aqui os relacionados para a partida: Alexandro, Alan, Ailton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, Diogo Alves, goleirão lá do Sub-20, foi campeão mundial, Libertadores e tudo mais. Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Gustavo Varela, que vai substituir o Wesley, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, que na minha opinião pode entrar como titular, né, na vaga do Arrascaeta, mas a escalação que a gente tem aqui é diferente, tá bom? O Michael, o goleiro Rossi, e o Wallace, que entrou muito bem na última partida agora do Internacional, né? Mudou totalmente o jogo. Teve tudo para o Flamengo sair vitorioso, mas perdeu um caminhão de gol, né? Tanto com o Juninho como o próprio Wallace, que teve algumas oportunidades já no final do jogo. Temos aqui a provável escalação, um pouquinho diferente, né? Que a gente tem em mente. Mas só deixando bem claro aqui que o Felipe Luiz só costuma dar a escalação 1 hora antes do jogo. Podemos ter alguma surpresa com o próprio Matheus Gonçalves, né? Ninguém sabe, até o próprio Wallace. Vamos ver, né? Já que a prioridade do Flamengo vai ser o Brasileirão. Mas vamos ver aqui. Temos aqui a provável escalação: goleiro Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Léo Pereira, que se machucou diante do Nacional, era dúvida, mas vai pro jogo, tá bom? Varela, que vai substituir Wesley na direita. Alexandro ou Ailton Lucas, né? Mas provavelmente seja Alexandro. Dela Cruz, Eric Pulgar no volante, Luiz Araújo no meio. E no ataque, Michel na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda, né? Sua origem principal. Lembrando que o Michel atuou muito pelo ponta direita quando estava no Al Hilal, lá do Jorge Jesus. E Juninho no ataque, bem criticado, né? Eu achei um pouco injusto, né? Foi uma avalanche de críticas nas redes sociais após o jogo do Internacional. Mas tem tudo. Esse jogo é perfeito para ele se recuperar e fazer gol, já que a gente estava até analisando aqui como é que o Deportivo Táchira jogava, como se comportava, transição defensiva, transição ofensiva. O Deportivo Táchira deixa muitos buracos, né? Tanto no lado direito. Lembrando que o Deportivo Táchira, de 100% do ataque dele, 90% se concentra no lado direito, geralmente no lado esquerdo do adversário, né? Vai atacar do lado direito, lado esquerdo do adversário, no caso vai ser Alexandre ou Ailton Lucas. Tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que dobrar um pouquinho a atenção já em relação a isso, tá bom? Eles vão atacar muito pelo lado direito. Tem um zagueiro de Laço que é bem veterano, já tem passagem pela seleção, muita rodagem. Pode aproveitar esse desgaste dele e concentrar também nele, tá bom? E deixa muito buraco quando ele vai recuar, vai fazer a parte de transição defensiva. Deixa muito espaço atrás, tanto na atrás como também no meio. O Deportivo Táchira deixa muitos buracos. O Flamengo tem tudo para conseguir várias linhas de passe, várias infiltrações. Lembrando ainda que a gente não sabe como eles vão se comportar dentro do Flamengo. Se vão montar 2 linhas de 5 ou 2 linhas de 4, a gente não sabe ainda o certo. Mas da forma que eles vão jogando com os outros times, né? Geralmente é no 4-4-1, 4-4-3 e fica variando entre 4-1 e 3-2. Geralmente essa é a forma que eles jogam. Mas só lembrando que sempre 90% do ataque é pelo lado direito. Então o Flamengo tem que dobrar um pouquinho a atenção. Eles gostam também de fazer bola longa atrás do adversário. E sempre atacar, assim como o Internacional, eles gostam de atacar sempre a última linha. Tem que ter maior cuidado com isso. O Flamengo vai ter bastante espaço quando tiver o contra-ataque. Que na minha opinião, pelo que eu vejo, né, já que é um time fraco, tecnicamente falando, vão fazer de tudo para fechar ali o ferrolho, né? Eu não sei se vão montar 2 linhas de 5, mas
Não seria nenhuma surpresa, já que fizeram isso contra o River Plate o ano passado, lembrando que eles só somaram um ponto na fase de grupos. E o River Plate só conseguiu fazer um gol já depois de 70 e poucos minutos do segundo tempo. O River ganhou 2-0, né, no grupo que eles caíram, no grupo do River Plate, mas só somaram, toda a fase de grupo só somaram um ponto. Foi um dos piores, né, na fase de grupos, tá bom? Mas coloque aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil, Sport TV, SBT Sport, tudo na descrição, tá bom? Valeu!